Boa noite, sejam bem-vindos ao Multiverso. Essa oficina de introdução à programação criativa é parte da programação do Multiverso, que começou dia 8 de setembro e vai até dia 27 de outubro. Esse projeto ele é realizado pelo Oi Futuro, com patrocínio da Oi, via Lei do Incentivo à Cultura do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Eu queria agradecer ao Imperator por nos receber e Ana Carolina por ter se disponibilizado a estar com a gente hoje. Espero que vocês aproveitem, consultem a programação no site. Espero que vocês aproveitem. Boa noite. A última aula que eu fiz foi de algoritmos gulosos, que é um conceito um pouco complicado de você aplicar na computação. E aí eu expliquei de uma forma simples para pessoas que não são de computação. Então a ideia do Computação Sem Caô é trazer essas pessoas para perto dessa área, para elas entenderem como é que o mundo está se formando agora. Porque, né, dados virou sinônimo de dinheiro, mas se a gente não entender o que estão fazendo com nossos dados, para a gente não vai valer de nada, para outras pessoas, para as empresas vai valer muito. Então, para você ter esse entendimento, você precisa entender esses conceitos de algoritmos, de computação, e antes disso você precisa desenvolver melhor o seu pensamento computacional para chegar na programação e depois chegar na programação criativa. Então é meio que isso que nós vamos fazer hoje. Basicamente isso que eu apresentei. Agora tem alguém de computação aqui, de engenharia, física, matemática? Não. Beleza, pode. Então pode começar. Nossa, nome. Eu? Tá. Meu nome é Vitor. Eu já fiz computação, mas eu não faço mais hoje. Eu quase entrei na PUC também, mas no último segundo eu mudei para design de mídia digital e não me arrependo, porque a ciência da computação lá é bem pesada. É muito legal, gente. Não, dizem que é pior do que na UFRJ. É bem pesado. Tá amarrado. E é isso, eu tenho muito interesse em programação criativa. Eu tenho o Process instalado, mas eu não me aventurei ainda muito. Gostaria de aprender. Meu nome é Maurício, faço filmes, estou começando a fazer instalações de realidade virtual e estou querendo entender como é que programa código para fazer uma máquina de realidade virtual conectar as ondas cerebrais dessa máquina. Legal. Eu trabalho com o Hugo Lima, que ele é um engenheiro elétrico que faz equipamentos de cinema usando materiais recicláveis, materiais de baixo custo e colocando as ideias da engenharia nisso. Então acho que seria um bom contato para você. Sou engenheiro, estudei aqui só para ver o currículo, aprender mais a técnica dessa forma. Sou Débora, eu faço história da arte. Deveria nada a ver com isso. Mas eu tenho bastante curiosidade em programação e nessas partes de tecnologia mais voltada para a arte mesmo. Aí eu vejo em relação à programação é mais para Arduino, essas coisas do que site. Beleza, então o público bem diversificado aqui. Antes de eu entrar na programação criativa, a gente precisa entender um pouco de onde surgiu esse termo, né, e por que colocaram a criatividade nesse meio. Qual o seu nome mesmo? Eu esqueci. Vitor. O Vitor você pensou em fazer computação e desistiu para design de mídia digital. Fiz. Tu fez? Fiz. Isso acontece muito justamente porque os cursos de computação hoje de engenharia são muito focados em matemática e física, o que não deixa de ser errado, porque a gente precisa dessa base científica para poder você criar algoritmos mais complexos, né, puxando mais para a minha área de computação. Só que o mundo está mudando, as pessoas estão mudando, os problemas também, a gente precisa resolver de outras formas e não da forma que a gente vinha aprendendo há 20 anos atrás. Então, esse termo de programação criativa é meio que para tentar fazer com que as pessoas entendam que a computação não é só para cientistas ou para engenheiros, né? Nós precisamos ter pessoas de outras áreas pensando soluções junto com a gente. E essa ideia de programação criativa, o Processing, puxando mais do lado do software, ele foi criado justamente porque os designers reclamavam muito que eles não conseguiam aprender da mesma forma que os cientistas, do que os programadores. E quando iam trabalhar em equipe, em projeto, o programador pegava, fazia tudo e só entregava, e o designer gosta de entender o processo das coisas.
O designer, ele gosta Ele vai de querer se processo. meter ali, Ele vai querer se não faz meter, assim, faz exato. assim. Mas só que para ele se meter, ele entender o processo da programação do software, etc., ele precisa entender aquela linguagem. Né? Então criaram o Process justamente para dar essa autonomia também ao designer de criar, de produzir os conteúdos dele, usando a programação, sem tirar o mérito do programador, mas mostrando para ele assim, olha, eu gostaria de fazer isso, isso e isso. Você pode me ajudar aqui nessa construção? Você pode me ajudar. Não entregar para o programador fazer e o programador devolver e ponto final. Então, a ideia, o conceito de programação criativa vem muito disso, de tentar facilitar a comunicação entre esses dois opostos. Né, que na verdade não são tão opostos assim. E aí, da programação criativa, eu puxo para o pensamento computacional, que é um conceito um pouco antigo, mas agora ele está mais na moda, vamos dizer assim. A Jean, que é a cientista que mais dissemina esse conceito, ela veio ao Brasil esse ano. Ela é da Universidade até o final da aula eu lembro. Ela é de uma universidade dos Estados Unidos e ela veio na... O nome dela é cientista? É Diana Wing. W-I-N-G. E Jean, J-E... Esse é o sobrenome dela. É J-A-N-N-E-T-T-E. T-T-E. E ela é cientista da computação e começou a escrever artigos e a falar em público. Ela abriu a aula dela que ela dá nessa universidade, Carnegie Universidade. A aula que ela dá nessa universidade, ela começou a colocar na internet. Né? E o que é o pensamento computacional? É justamente uma forma de você resolver problemas usando o raciocínio lógico para isso. Né? Mas quando a gente fala raciocínio lógico, já mete o medo, né? A galera já, matemática e tal. Não deveria ser assim, mas a galera fica meio receosa até de você continuar explicando o que é o raciocínio lógico. E aí, o termo de pensamento computacional, vocês veem que é bem, o conceito é muito tranquilo. É você pegar um problema, dividir ele em partes, né? Então, é a frase dividir para conquistar. Então, você divide o problema em partes. Cada parte dela, você vai fazer um ciclo, que é observar, explorar aquela situação, fazer uma ação para resolver aquela parte do problema e aí volta o ciclo todo de novo. Então, o pensamento computacional é isso. Né? É basicamente o que os computadores, quando você está programando, quando ele rodar aqui, é basicamente o que eles fazem. Né? Mas aí ela trouxe essa técnica para ser aplicada não só quando você está programando, mas quando você está resolvendo problemas do dia a dia. E o que se tornou mais interessante. Então, no computação central eu faço muito isso. Eu pego conceitos de computação e coloco para resolver problemas do dia a dia. E aí as pessoas conseguem desenvolver melhor esse pensamento computacional do que ficar resolvendo várias questões de raciocínio lógico. Que elas entendem naquele primeiro momento, mas depois que sai da aula, ela não consegue aplicar a solução que ela usou para o exercício na vida dela. Então, isso, aí para ela, a programação não vai valer de nada. Para os cientistas vale muito, mas para as pessoas que não são cientistas não vale de nada, porque elas não usam para nada no dia a dia dela. E aí, fazendo essa ponte, para ajudar a gente a desenvolver esse pensamento computacional, existem os algoritmos, que o algoritmo é uma receita de bolo. É basicamente isso. Eu não trouxe o slide de hoje, mas eu coloco no slide logo receita de bolo. É isso que é o algoritmo. Né? E quando eu falo algoritmo e receita de bolo, as pessoas falam assim, mas tá bom, você na PUC, você fica, na hora de raciocinar lá para resolver o problema, você fica pensando em receita de bolo. Não. Só que eu uso essa analogia para resolver meus problemas. Porque se eu consigo desenvolver melhor o pensamento computacional, quebrando o problema em partes, e não querendo resolver tudo de uma vez, eu consigo sim, a partir de uma analogia com a receita de bolo, resolver um problema complexo. Né? E eu consigo entender a linguagem mais complexa de um algoritmo. Então, esse é o contexto da programação criativa. Não
é programação criativa por si só, tem esses 3 pilares. E agora tem papel, né? Beleza. Antes da gente partir para o computador, nós vamos fazer um exercício, que é o que toda universidade, curso técnico deveria fazer, que é botar a galera para primeiro raciocinar escrevendo, porque a gente raciocina com a cabeça e não o computador. Então, quando os filmes colocam os hackers assim, meu Deus, estou resolvendo mais problema aqui. Não, gente, me dá muita raiva disso, porque não é assim que a gente resolve os problemas. A gente se senta e fica, tipo, horas quebrando a cabeça com papel, às vezes nem com papel e caneta, tipo, cara, como é que eu vou resolver isso? E a última coisa que a gente faz é sentar aqui para programar. A pessoa vai ter que escrever um algoritmo, uma receita, né, um passo a passo, para outra pessoa desenhar alguma coisa. E aí você vai entrar numa porra. Eu quero fazer isso. E aí, quando você começa a criar esse passo a passo para a pessoa, esse algoritmo para a pessoa desenhar, você começa a entender a nossa maior dificuldade, que é conseguir traduzir o que nós estamos pensando para a linguagem, para fazer com que o computador entenda o que a gente quer que ele resolva, que a gente quer que ele crie, que a gente quer criar, na verdade, porque o computador não cria nada, que a gente quer mandar ele fazer. Então vai ser um exercício que cada um vai fazer um com o outro, né? Um vai fazer com o outro. E aí vocês vão entender que a forma que você escreve é importante para outra pessoa entender também. Então eu vou dar um exemplo. Eu quero que o Vitor desenhe um sol. Como que eu vou escrever um algoritmo para o Vitor desenhar um sol? Eu vou chegar e vou falar assim, desenhe um círculo. Ele vai entender onde eu tenho que desenhar um círculo? Tudo bem que está bem óbvio aqui que nós temos um papel, mas vamos tentar ser bem didáticos nessa criação do passo a passo, né? Indicando, pega a caneta, com a ponta que escreve para baixo, desenha um círculo. É sério. Faz uma diferença enorme quando você começa a fazer esse exercício de escrever um algoritmo para outra pessoa entender, e não para você entender. Entendeu? Acho que é a maior dificuldade que nós temos. Não, Achei que você fosse não, eu sou o computador. Estou processando as informações. Pode Não, passar. Já terminou? Aí pode ir desenhando dele. Não, mas ela não acabou, não adianta nada. Tá bom. Tá vendo? Isso é programação criativa. Você não sabe qual é o resultado que vai sair da coisa, É isso? né? Então eu tô sendo Você só bobo insere aqui. informações, você não sabe qual é o resultado. O resultado que eu pretendia era isso. Que esse é justamente o próximo, vocês vão ver quando a gente for por ali, que tudo que a gente faz, que você coloca para executar, você já deu o resultado. Né? Sim. A tangente é isso mesmo. Eu não estava sabendo qual era a tangente. Mas você usou a tangente de dentro. Foi por dentro. Eu não falei qual. Sabe, você podia considerar qualquer coisa. Então vamos lá, será o tema jornalismo. O que você pode informar, pegar um tema dentro usando essa temática do jornalismo, falar que vai falar de esporte. Então, a partir do seu movimento do corpo, você criava as palavras e essa interação. É uma coisa muito, muito legal que liga a arte. Bárbara Castro. Vou... Que loucura. Então, daqui 180 graus. É porque você está fazendo um raio, eu não estou fazendo nada para desenhar um raio. Você falou assim. Só um arco. Uma circunferência de 180 graus. Então, desenha um arco de circunferência. O arco de circunferência é só isso. Com 1 centímetro de raio. Isso aqui é o raio. Mas Aqui o raio é o mesmo no arco não, mas eu todo. pedi para desenhar só o raio, não o arco. Não, só o arco, não o raio. Ah, tá. Tá. Ué, mas isso não tá especificado aqui. Não. Fazendo a minha programação criativa. Tá. Aqui do passo 4, sempre adicionando assim, meio centímetro a cada novo arco de 180. Tá. Aqui 2, outro arco de 180. Aqui 3,
outro arco de centro. Achei curioso, por que você inventou de botar o raio, desenhar o raio? Porque começou no centro do negócio. Então o arco começou no centro. Ah, tá. Assim? É. Aí daqui pra qual lado você também Não falei, você que vai dizer qual lado. Entendi. Faz falar. Cá. É. Mas por que ele teria Aí que ser? cresce, aí vai fazendo assim, só. É, mas Era essa forma? não é essa aqui, ó. Olha, é quase isso. Vai dar mais 5 minutos. De 1 centímetro de raio. Um arco de 1,5 centímetro de raio. Um arco de 2 centímetros de raio. 1,5 mais meio. Ah, era uma espiral. 2 mais meio. É pra ser uma espiral. Entendi. As minhas estações. Ficou criativo aqui, ó. Aí eu vou. Que incrível. Tem para celular. Posso? Vou baixar agora. É isso que eu ia falar, porque eu baixei aqui para poder mostrar. Para quem não tiver computador, mas tem no celular. Ah, é verdade. Os únicos dois professores que dão uma de Sim. Big E ele funciona da mesma forma do computador. Não tem nenhuma diferença. Ele tem os exemplos e você pode criar também. Ó, É esse iCompiler? isso. Baixando. Achou? Vamos ver se o 4G vai. Eu posso puxar meu celular para quem estiver sem computador. É preciso estar atento e forte. Mas me ia distraindo das coisas. Tipo, chama de estado, não sei o que é. Feliz aniversário, maravilhoso. Olha o meu feliz aniversário. Gostei do resultado, tem que tirar foto. Mas aqui é tangente? A tangente é aqui, né? A tangente é por fora. É. Eu errei o lugar da tangente. Tem gente é tudo que encosta aqui. Pode ser uma reta, pode ser. Pronto. Tirar uma foto. Gente, vamos iniciar do processing? Vamos. Vamos, Débora. É Débora, né? Eu deixei no quadro alguns links que vocês podem, e os nomes assim para vocês procurarem. A galera de arte e design tem um conceito chamado de narrativas procedurais, que você mistura o conceito de programação com a forma de você criar narrativas, né? Então você faz essa união. É um conceito bem legal de estudar. Eu trabalho no laboratório, minhas amigas estavam estudando isso, aí eu fui pesquisar, achei legal. Então, para vocês de artes, eu acho um caminho maneiro. Tem o pensamento computacional que eu falei da Jean, o artigo dela, então se você jogar isso no Google, vem o artigo, é uma página só, é bem tranquilo de ler. O Khan Academy, que eu acho que todo mundo conhece, tem a parte de computação lá que, pra mim, é uma das mais didáticas que existem. Nunca ouvi antes. Então tem, Khan Academy tem a área de ciência da computação. Tem o próprio site do Processing, que é muito bom, que tem a documentação é bem autoexplicativa. Você vai ler e vai, você vai ler e vai conseguir entender. E a Bárbara Castro, que foi a super designer que eu falei, que eu citei aqui, e ela é uma boa pessoa para vocês seguirem e ver o que ela está fazendo. Ela deixa assistir as aulas, ser ouvinte das aulas dela lá na PUC, então bem legal. E tem fazendo propaganda aí do Instagram do Computação Sem Caô, o @ lá, se vocês quiserem seguir. Já está seguindo, ótimo, então. É Instagram, @compcaô. COMPCAO. E ao longo da aula eu vou lembrando de outros links, eu posso colocar ali para vocês.
Beleza. Eu estava falando aqui que quem não tem o computador tem o aplicativo do Process no celular. E aí quem quiser ir fazendo junto comigo, eu posso emprestar meu celular, porque eu estou com o aplicativo aqui. Tá? Primeiro, o Process, quando você baixa, você já executa logo, não precisa instalar nada. Bem tranquilo, ninguém teve nenhuma dificuldade com isso. Vocês... Eu fico nervosa porque não entendo nada que você está falando, isso é um idiota. Não, Gisele, por favor, não precisa instalar nada. Vocês estão conseguindo enxergar ali. O visual dele foram designers que criaram esse software e eles não se preocuparam muito com a questão visual da interface. Porém, eles se preocuparam bastante nos exemplos e na forma que as pessoas iam criar os efeitos e as formas, né? Então, eu peguei esse exemplo aqui. Esse aqui. Que conforme você vai mexendo a seta do mouse, as formas vão se mexendo, né? Bem mentira. É bem visual, né, galera? Gosta bastante disso, mas não vai ser esse primeiro que a gente vai ver, não. Já tava fazendo esse já. Mas é meio cola da escola. Não, sem cola. Nós vamos fazer esse aqui primeiro bem simples, que também tem o movimento do mouse e tem a curva, né, que você faz. A curva não se mexe conforme você vai mexendo, então a gente vai ver esse aqui primeiro. Como que funciona, como que é o padrão de programação no Process? Você tem duas funções, que é essa, o setup, e o draw. Né? O setup é bem a configuração mesmo da linguagem. Então, eu vou apagar aqui. Como é que é o Instagram mesmo? Que eu não tô conseguindo ver. COMBKU. Certo? Como caô. Olha que ele soltou de cima, hein? Soltou de cima. Desse Esse negócio aqui, né? Esse aí, desse vendedor aí. Olha que ele também soltou os dois pés. Vai deixar assim, tomar cuidado. Não, tô falando. Tá. Tem essas duas funções. E agora vocês estão vendo que eu estou falando sobre função, né? Eu não falei o que era a função. Então, a função usa o conceito do pensamento computacional. Que a função nada mais que é o fato de você dividir para conquistar. Você pega uma parte do seu código, coloca ele dentro, está tudo aqui dentro dessa função setup. Então você coloca tudo dentro, tudo que tem a ver com o que a função vai fazer. Então essa função aqui, ela só fica com a parte de configuração do código. O que é essa configuração? Dizer quais são os nomes que vão ser usados para poder criar as ações, um exemplo. E também você pode colocar aqui os cálculos que você vai ter que fazer, dependendo do problema que você queira resolver, você pode colocar nessa função aqui também.
Então a função é como se fosse um módulo, é como se fosse uma partezinha do seu código que você vai usar o tempo inteiro. Então ao invés de você criar tudo junto, sabendo que você vai sempre usar aquela partezinha no código, você separa ela e chama ela quando necessário. Tá? Então isso em termos de processamento melhora, o processamento é uma parte mais técnica, e visualmente para você programar também fica mais fácil de ler depois e lembrar o que você fez, porque isso acontece, a gente esquece o que a gente escreve, fala, enfim. Então a função é isso. Então quando eu falo funções setup e draw, que está ali embaixo, é essa separação que o Processing faz. Né? A função draw, ela já fica mais com o que vai aparecer visualmente na tela. O que vai sempre ficar aparecendo na tela. Então ela é uma função que fica num loop infinito. Né? Então o que você colocar ali vai ficar sempre aparecendo, porque esse é o objetivo dela. É colocar visualmente o que você está criando. Faz essa função. E dentro disso, os nomes que eu estou mostrando para vocês aqui, por exemplo, float x igual a 0. A gente não precisa se preocupar agora com float int, nada disso. São formas de representação para o computador. Para a gente não vai interessar isso agora. Tá? Dentro do computador existe a memória, e a memória é dividida de acordo com o tamanho, que é indicado na programação por esses nomezinhos. Float, int, char. A gente não vai se preocupar com isso agora. Mas vamos se preocupar com o x. O x, ele é uma variável. E o que é a variável? É o nome, que eu disse para vocês, só que ela tem, a importância que ela tem pro computador é que ela vai armazenar o que nós colocarmos e igualarmos a ela. Então ela está armazenando esse 0 em algum lugar da memória. Porque vai armazenar, em algum momento do código, o código vai lá, vai chamar esse 0 de novo e vai usar ele. Entendeu? Então essa é a função de uma variável. O início aqui, como vocês podem ver do processing, ele pegou nesse pé, é porque eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas esse PH shape aqui. Não tem como apagar essa luz? Não tem como apagar essa luz. Aí eu vou escrevendo o que eu achar que vocês vão conseguir enxergar. Esse PH shape é uma biblioteca. Sabe a biblioteca que a gente, normal, que nós temos na universidade, afins, que nós vamos lá consultar às vezes nos livros? Então, biblioteca na programação é basicamente isso. Nós vamos lá, consultamos o que a gente precisa usar. Só que, além disso, as bibliotecas na programação elas já têm códigos prontos, que você não precisa criar. Então, aqui eu tenho uma biblioteca que trabalha com shape, então eu não preciso criar uma função para criar qualquer shape. Você tem uma biblioteca que chama pshape. Pshape, PHShape. Pshape, na verdade, né? PH. Que ela já tem todo o código que eu preciso para eu criar qualquer shape do meu código. Eu só vou adaptando ele ao que eu preciso. Né? Então eu não preciso criar uma biblioteca. Logo depois disso tem o sizing, que é bem importante também, que é o tamanho dessa janelinha aqui. Que é o tamanho dessa janela que nós usamos para poder mostrar o que nós estamos criando. E aí a gente começa a entrar agora na parte de criar mesmo a curva, né? Essas dimensões aqui que foram colocadas, vocês podem escolher, ignora esse 2D aqui de primeira. Essa primeira, vocês podem escolher o tamanho que vocês quiserem, 640 por 800, 640 por 360. E coloca esse P2D só para indicar que vai ser um desenho 2D. Eu tenho uma pergunta. Pode. E se eu quiser, por exemplo, botar esse código numa página da web e eu quero que ela se adapte ao tamanho da janela? Da web? É. Tá, então para você trabalhar com web, Arduino, qualquer outra coisa, você precisa fazer uma integração. E quando fala integração, dizem que é uma coisa assim que às vezes dá certo. paga sempre muito dinheiro.
né? Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Mas, o que acontece? Aqui, ó, importar a biblioteca, tá vendo que você pode trabalhar com PDF, com animação, eu não vou importar não. Com PDF, animações, entre outras bibliotecas. Para você trabalhar com a web, você precisa dizer que essa integração está acontecendo. Como assim? Você importa uma biblioteca, ou você vai vir aqui e vai adicionar alguma ferramenta relacionada à web. Eu vou usar o exemplo do Arduino, mas pode ser um exemplo que você pode usar para o software web que você estiver usando, né? Se for o Chrome ou etc. Mas no Arduino, você procura aqui, ó, nessas ferramentas. Tem muitas ferramentas aqui, tem muitas bibliotecas. Ele é legal que ele já fala pra mim tudo que eu tô esquecendo de escrever. Sim. Ele é bem didático. Tudo que você estiver esquecendo, ele vai te avisar antes de você executar. Ele não vai esperar você executar para fazer. Então aqui, vou voltar, eu fui em ferramentas, fui adicionar ferramentas. Tem modelos, tem ferramentas, tem exemplos que você pode colocar aqui para ir trabalhando por cima. E aqui tem o Arduino. E aí você instala essa biblioteca do Arduino, né? Eu não vou instalar aqui agora. E logo que você instala, aparece uma janela mostrando o código de instalação. Você instalou o Arduino no Processing. E aí você tem que instalar o programa do Arduino. E no Arduino você fazer essa união com a biblioteca do Processing. Entendi. E aí tudo que você escrever no Processing, o Arduino vai receber. Então vamos dizer, eu quero fazer um LED acender programando no Processing. Eu programo no Processing, mando executar. Quando ele executa, acende o LED do Arduino. Maneiro. Porque aconteceu essa integração. O Arduino é processing, é a mesma função do processing, só que é difícil de programar. Isso, ele é mais para a parte de eletrônica, não é difícil de programar. Arduino é para quem faz... quem faz mais luzes de robô, LED. coisas mais de... O PC, nesse caso, estaria ligado no Arduino, né? Estaria ligado no Arduino. Carnaval, por alguma acendendo porta. LED, Por alguma com o porta. celular, Sim, aí você indica essa porta no Processing também, no código de instalação. E quando você pegar o seu código de novo, você entendeu o que você fez. Porque acontece muito quando você trabalha com muita coisa, muita informação. Você criou lá e depois você pega para ele e fala assim, meu Deus, espera aí, deixa eu me achar, onde que está essa função, onde que está isso? Então, para você evitar isso, além de você programar de forma legível, você comenta o seu código. Porque você vai entendendo cada parte dele depois e a outra pessoa também vai entender cada parte dele. Voltando um pouco atrás. Sim. No caso do Arduino, ele diz o que você tem que ter no Arduino para ver a comunicação com vocês ou não? Não. Quando você faz esse install, o código que ele dá para você já é o código pronto de tudo que você tem que ter para fazer a integração. E aí o que você muda... Você vai ficar com o PC ligado no Arduino. Sim. Então, tudo bem, o PC sempre está rodando no Arduino, está rodando no PC. Isso. Agora, você não vai precisar de alguma interface dentro do Arduino para se comunicar? Não, porque aí você vai programando a partir do Processing. Como eu disse, você instala o programa do Arduino, aí ele vai entender essa integração. Coloca a biblioteca do Processing lá para ele entender a integração que aconteceu. Já vai fazer o... Isso. Já vai juntar os dois, entendeu? Aí você programa do Processing e o Arduino vai entendendo isso. Entendeu? Então... Gente, vou virar nerd, que legal. Não é difícil. Nessa biblioteca do P-Shape, ele determina que o nome dela vai ser PET só, para ficar mais fácil, né, de você colocar isso no código. Então, logo depois aqui, ele usa esse PET aqui para criar um shape. Né? Esse create shape, esse begin shape, eles já são funções desse P-Shape aqui, da biblioteca P-Shape. Então, como eu disse, são funções que já foram criadas e que a gente só usa, indicando que nós vamos criar alguma coisa. Você só chama, né, ela, igual ao path. Os dois aqui. Esse fill e esse stroke são justamente
o preenchimento e o traçado do shape que você está criando. Então, como o nosso é uma curva, ele não tem preenchimento, mas ele tem o traçado. E aí aqui você escolhe. Não tem preenchimento. Não tem preenchimento, mas tem o traçado. Mas se eu botar aqui preencher, ele vai preencher. Ele vai preencher. Se você colocar aqui que quer preencher, ele vai preencher. E aí você pode indicar aqui. Em vez de no fio, eu posso escrever fio 3. E aí por dentro, isso. Vou fazer isso, como eu vou ficar Testa aí. Eu acredito que no fio você tem que colocar 3 parâmetros, porque é 3. RGB. Fazer uma homenagem ao Bolsonaro. 666. Ah, tá. Isso. Amigo, que susto. Aqui ele escreveu 255 e não colocou uma cor, né, No stroke. e aí você usa a cor default ou branco. Ele colocou aí. Aqui que não dá pra ver, mas é branco, tá ali no computador. Aí pronto. Na configuração você disse o que você quer criar, como que você quer criar, só que você precisa fazer com que ela se desenhe na sua tela, né? Antes disso, eu vou pular essa parte aqui do float, blá blá blá, blá, e depois eu volto nela. Aí aqui, ó, no Draw você usa Shape e chama o seu path que você criou lá em cima. Por que ele está chamando dentro do parênteses? Porque aqui dentro é que indica o que você está criando, o que você está chamando, com o que você quer trabalhar. Se eu colocasse fora daqui, ele ia reclamar, porque não entendeu o que eu estou chamando aqui nesse shape. Ele precisa receber algum parâmetro. Ele precisa receber algum comando para poder criar o shape aqui no Draw. E aí, essa linha que indica para eu criar e para poder conseguir visualizar. Voltando aqui com esse float, esse cálculo aqui em cima, e esse mouse X e mouse Y. A curva, ela só se mexe conforme eu vou mexendo no meu mouse. Então, o Process já dá para você aqui, ó, mouse X e mouse Y. Ele já dá o horizontal e o vertical que você vai trabalhar. O como que você vai fazer isso, acontece aqui em cima. Então, o for, né, que é o padrão da programação, ele é um loop, ele é um padrão de repetição. Né? Então, quando alguma coisa vai se repetir muitas vezes no código, você usa o for, que ele vai, e aqui é mais a parte de matemática, não nos interessa muito isso. Eu uso o que? O for? For, isso aqui. For. Que é um padrão de repetição para dizer que aquilo vai se repetir sempre. O que vai se repetir sempre? Esse movimento que a gente vai fazer com o mouse. Né? Esse movimento vai acontecer a partir de uma vértice. Porque se vocês forem ver, por isso que o processo é bom, que conforme você vai criando, você vai vendo o resultado. Ó, o mouse está em uma das vértices do shape e ele só se mexe a partir dessa vértice. E é exatamente o que está escrito aqui. Ó, vertex é exatamente o que está escrito aqui. O X que indica que é horizontal. Esse sim aqui é um cálculo que ele faz para seno, né? Isso já está pronto para você, então você não precisa fazer o cálculo disso. Vezes 100, só para ficar em um padrão. Vezes 100. Vezes 100. X igual ou maior que 5. Esse X igual ou maior que 5 indica que quando a posição é maior do que isso, ele vai se mexer. Né? É maior ou igual a 5, ele vai se mexer. E aí, quando ele quer usar o mouse, ele pega esse translate aqui, que não foi indicado em nenhum momento pra gente. Ó, vocês viram. Só que ele já entende que você vai pegar pela localização do mouse. E aí ele entende que vai ser pela localização do mouse que ele vai mexer o shape. Então o Process ele é assim, o que você pensa e o que você quer criar, ele te dá todas as ferramentas. O problema é saber usar essas ferramentas, né? Se eu
não faria sentido eu colocar o X sem isso aqui, por exemplo. Né? Ficaria só para horizontal. Então tudo é como você aprender a usar essas ferramentas. Por isso que a documentação do processo é muito boa. Porque ele te ensina a usar todas as ferramentas que ele dá para você. Mas da forma que você programa é exatamente da forma que você pensa. Né? Até agora, nada do que nós não pensamos foi feito. E só deu essa quantidade de... Agora, aquele pi, você não teria que definir, ele já sabe o que é o pi ou não? Internamente, porque você botou assim, A menor que tu, underline pi. Sim, então, isso aqui ele já sabe, porque é o da biblioteca. Ele já sabe internamente. Tem nomes que ele já conhece internamente, entendeu? Esse import aqui em cima do process, ó, que está aqui em laranja, ele nos permite usar certas funções que já são pré-definidas na biblioteca. Entendeu? E aí você não precisa definir elas, não precisa criar uma variável para ela. Onde é que tá o path shape? Achou? Não. Path shape. Tá em qual pasta? Dos exemplos? Aham. Tá na pasta shape. Shape. Achou? Não. Se você é? Deixa eu ver o que esse aqui faz. Não, esse aqui, se eu não me engano, foi o primeiro que você abriu. Isso, é shape mesmo, isso mesmo. Vem create shapes. Tópicos, create shapes. Ah, Tab shapes. Vem. Tópicos. Achei. Achou? Uhum. Esse aqui, né? Uhum. Só pra ver o que tá no float. Vamos deixar um pouquinho mais difícil agora. Mas eu não vi, o meu não funcionou. Não funcionou? Eu não escrevi o float, tem problema? Tem, você não declarou, né? Você usou só o X. Mas é porque não deu tempo. Não, vê aqui o que ele tá... Smith, o que não tá faltando? Tá Não faltando... marcando. tá faltando aqui, ó. A chave. E aí ele tá dizendo pra você que não tem nada. No meu sketch não tem nada. Isso, não tem Tá nada. faltando float, é isso? Tá faltando float, que é o que você vai usar pra criar o... Ó, você tem que sempre atentar pra criar dentro da chave. Deixa eu ver. Eu tenho que criar dentro dessa chave? Isso. Olha só, gente, é importante... Parece que não, mas você criar dentro desses limites que a função está dando para você. Então, como eu disse, a função você tem um objetivo e a draw tem outro objetivo. Se você coloca as coisas entre uma e outra, o programa não vai entender o que ele tem que fazer, ele pula ela ou ele dá erro se for uma linha que implica muito entre uma e outra. Então, aqui, quando você está fazendo a configuração, que é a repetição e a criação do shape, se atente a ficar entre esses dois colchetes aqui. Quando você quer que apareça no seu desenho que você criou, é aqui no drop. E também tem que se atentar a ficar entre os dois colchetes. Você pode apresentar um para mim float? Deu pro Isso, esqueci de fechar esse sempre.
Você tem o size, né? Ei, Tem consegui. aqui. Tu tem o size aí no código? Acho que sim. Você quer achar o código? Ah, é, porque eu podia copiar em um lugar. Tem aqui, ó. Você Exemplo. vai em File, aí exemplos, ou então Shift Command O. Mas E como é que eu vou dizer que fui eu que inventei isso? Se não tiver Quer inventar, você não tem. Ah, entendi. Ah, você muda os valores dentro, muda o Mas eu já até fundo. mudei já. Quando é que a gente definiu que essa forma ia ser assim? Tipo, onde é que tá? Curva? Aham. É nesse cálculo que ele fez aqui da localização e do. Tá. Esse vertex que ele chama aqui. Cadê? Float x igual a 0. Aham. Aí, Além da localização, ele define como é que vai ser esse. esse path.vertex. Se eu mudar esse valor aqui, eu vou mudar essa forma. Muda. Tá, então eu vou botar Vai 300 mudando pra aí ver o que também. acontece. 0.1. Interessante. Mas onde é que eu podia copiar essa forma? Viu? Aham. Tu mudou o 100, né? Oi? Aham. Onde é que eu posso copiar essa forma? Arquivo, Ah, exemplos. Aí é que tá. Aí eu preciso da famosa matemática pra Isso. calcular a forma. Ah, que chato, né? Não eliminou a matemática é da isso. coisa. Mas ele te dá Vezes. a fórmula que você pode fazer isso. Mas aí eu tenho que saber a... Nossa. mas aí eu vou lá no exemplo. Podia. Exemplos, e aí você vai em Create Shapes. Eu posso botar um X aqui e botar aqui, sei lá, Vou em Lib Libraries primeiro. um Y. Isso. Não, exemplos. Calma aí, pegar. Tá, tudo bem. Aí eu vou fazer com você ali. Ó, Shift Command O. Pode E aí você vai abrir a janela de exemplos. Ó. Abriu? Aí dentro de Topics, Ah, tá. aí vai estar Create Shapes. Aí dentro de Create Shapes tem Path P Shape. É esse o exercício. E aí eu vou mudar o meu. O que eu ia mudar mesmo? Não sei. Mas então, aí dentro desse path.vertex, se eu posso botar uma variável aleatória e aí chamar, tipo, depois definir essa variável como uma forma. Aí o mouse vai estar seguindo essa forma. Isso. Tá. E tá. O que você pode fazer também é ao invés de você multiplicar por 50, você criar uma variável, dizer qual o valor daquela variável e fazer a multiplicação por ela. Ele está dizendo Maneiro. que o path.fill não existe. Para preenchimento, o que eu uso? Você botou o no fill. Ele botou o fio. A fill eu vou ter com letra maiúscula. Ah, eu também percebi isso. Ele é sensível, né? Pra lowercase. E ele não adiantou Ele nada, porque ele não preencheu nada, ficou igualzinho. Mas você tem que colocar um número dentro do fio, porque Botei. sem preenchimento. Botei do meio. Não, coloca só um só. Ah, moça. É. Muito Ah, bacana. agora preencheu, ó. Cadê? Eu acho que é uma cor, porque o 6 é uma cor. Aham. Maneiro. Já tem uma coisa assim, meio modernista, assim, vou ler mais aqui, ó. Pronto. Agora já tô achando que eu criei alguma coisa. Esse é o Hello World do Process. É? Maneiro. Aí qual que a gente pega agora? Que é uma brincadeira que a gente faz na programação, que o primeiro código que a gente faz é o Hello World. E no Processing você faz alguma coisa com forma. Tá, nós vamos para esse aqui agora. Os Como é que é o nome objetos. dele? Esse eu tinha achado também. Isso. Esse é bem legal de. É dentro de Create Shapes também. Não, esse não. Não. É Object, se eu não me engano. Isso. Object. Mas não é em tópicos, Não, é não é em em basics. Objects, qual é o nome ali?
Acho que é só objects mesmo. Tá. Isso é bem multi-handle. Isso tem bastante matemática também. Eu gostei desse. Gostou? Vou esperar. Como é que estão vocês? Estão conseguindo entender, Débora? É preciso estar inteiro e forte. Bom, vamos lá. Esse aqui. Esse aqui já tem bastante, ele usa bastante conceitos básicos assim, de matemática para você trabalhar com o mouse X e o mouse Y. N e rect são as formas e as outras formas elas se mexem e elas estão como se fosse um retângulo, né? Um conjunto de retângulo. Então é meio que isso que ele está dizendo aqui, esse N rect é de retângulo mesmo em inglês. E aí esses números ali dentro você tem que se atentar, que são 6 números e eles são ligados aos vértices da forma. Então ele colocou 4, porque vocês verem ali são 4 grupos de retângulos, né? Que está preenchido só com o stroke. Isso. E aí o nosso setup é só isso, ele indicando os conjuntos dos retângulos, né? Esse cálculo que ele faz também não nos interessa muito de multiplicar. Se vocês quiserem mexer, vocês podem tirar e colocar um número inteiro, né? Se eles vão o que ele está fazendo. Aqui nós já temos um fio, que é o preenchimento da janela, né? Não é o mesmo preenchimento de objeto. E aí no draw que começa a brincadeira. Ele chama essa função aqui display, que é uma função que você chama quando você está trabalhando com formas dentro de formas, né? E com esse movimento que nós estamos fazendo do retângulo. Se você descendo mais um pouco, tem esse move, que são os movimentos que o mouse X e o mouse Y você pode fazer com os 4 retângulos, né? Sabe, lembrando aqui sempre. Isso é tipo uma inércia? Isso. Ó, eu tô mexendo, eu não sei qual que eu tô levando aqui. Só que os outros estão se mexendo também. E aí você pode fazer para os outros se mexerem da mesma forma ou de formas diferentes, conforme eu for mexendo aqui pro mouse. Esse aqui você está controlando aquele ali. Isso, esse aqui, né? Esse aqui. Isso. Esse aqui que tá correndo mais, né? É. Isso. E os outros estão em função dele. Mas é isso? É isso que esse código aqui está dizendo. Ok. Do move. Não tem como você botar todos em função do mouse, mas com uma inércia, tipo, nesse movimento. Aí você pode botar aqui botar todos no mesmo cálculo, tudo dividido por 2, tá ligado? E aí ele faz isso em função. Dentro desse retângulo tem essa classe, na verdade, a classe retângulo. Classe é um conceito legal. O que é classe? Não é classe de aula. Classe é quando você tem objeto, o nosso objeto é retângulo, e quando essa classe trata de assunto específico. A classe retângulo trata do retângulo. Tá? É isso. É que ele está dizendo aqui que ele é feito de traços, Não, o que ele está dizendo ali são as posições e as vértices que você pode usar dentro dessa classe retângulo. Então, é classe só para você conseguir separar e sempre usar ela em algum momento do código. Lembra do conceito de função? Quando precisar usar, eu vou chamar. A classe é o conceito de quando você precisa usar ela, você vai e chama, mas você tem que colocar ela toda. A função você cria e você só chama ela em algum momento do código. Então aqui ele está tratando mais de posição e dos vértices do retângulo, né? Então esse código ele só quis colocar aí para as pessoas entenderem esse conceito de classe e por que ele estava usando o retângulo. Aí, essa classe vocês podem trocar também, é uma classe padrão do Processing, mas vocês podem trocar os nomes,
e trocar a forma que trabalha com ela. Outra coisa interessante desse código é que ele tem mais dois voids, tem mais duas funções, que é o display, que nós usamos lá em cima, que é para mostrar o conjunto de retângulos, e o move, que é o que permite que o retângulo se mova. E por que ele criou isso? Porque não existem essas duas funções na biblioteca do Process. E aí é uma outra coisa que você pode fazer, é criar funções dentro do Process, de acordo com o que você precisa. Então essa função move display só está aqui nesse código de objetos, porque é aqui que ela precisa disso. E ele criou de uma forma bem simples e chamou ela lá em cima para ser usada. A ordem que isso aqui é criada não importa muito. Tá? Então, por exemplo, esses dois voids estão lá embaixo, mas eles estão sendo usados lá em cima. Entendeu? Tem linguagens que isso importa. Em C, por exemplo, importa a ordem que eu crio as coisas. Então, em C, não poderia, de forma alguma, essas duas funções lá embaixo e as suas chamadas, o uso delas acontecer antes delas serem criadas. Entendeu? Então, ela foi criada aqui embaixo, mas antes ela foi usada aqui no meio do código. Então, ele não se importa com ordem. Entendi. Entendeu? Depois eu vou baixar pelo calma. Beleza. Mudei o tamanho dos... Vocês mudaram o tamanho, viram? Mudei o move. Eu já mudei a cor. Mudou a cor. Tá, cor é uma coisa interessante, porque a cor não é meio que pelo nome, né? Pelo númerozinho. Então, nós sabemos que existem 255 Cores. não são cores não. Na programação existem 255 caracteres. E aí, como que funciona essa questão das cores? Eles trabalham com RGB. Red, green e blue. E aí a brincadeira é você fazer mexer com números até 255, fazendo que a cor que você quer que seja a cor do seu objeto, ela esteja ali. Como a gente, com o advento da internet, já existem colas com as cores com os números de cada cor. Então, se você quer rosa, já existe lá o códigozinho do número que você pode usar. Né? Mas antes era difícil, a galera ficava igual a maluca fazendo, sei lá, eu quero cinza. 0, 10 aqui no blue e 0 no green. Aí dá um cinza. Então antes a galera tinha que ficar testando, mas hoje já existe uma tabela de código de cores. Se vocês procurarem, já existe essa tabela de cores em hexadecimal. Vocês procuram tabela RGB decimal. Isso. Tabela de cores RGB hexadecimal. Ficou bonitinho, ficou verde. Ficou bonitinho, verde. Mas essa tabela que eu achei aqui, ela tá dando 3 cores. Mas são 3 cores. É 3 números, né? São 3 cores. Rosa, claro. Mas o filme ele só aceita uma. É porque tava 2 antes. Mas é porque era preto e branco. Essa rosa ficou legal. Rosa da internet, HTML. Não é? Sabe nem qual tipo de rosa? Vou chamar de rosa. É magenta, ó. Magenta. E no movimento, vocês sentiram diferença? Sim, com certeza. Ficou mais rápido ou ficou mais devagar? Eu testei vários números, eu ainda não entendi a lógica exatamente. A lógica dele? A lógica de como tá aqui o movimento. Tipo, eu só fui alterando os valores. Então, eu mudei aqui, o meu ficou mais devagar. O que ele está fazendo? Esse cálculo que ele faz no mouse X, por exemplo, do primeiro,
e altura, largura, a altura dividido por 2 e o outro, a largura, é ao contrário, na verdade. A largura dividido por 2 é a altura vezes 0,1. Ele está dizendo que quando esse movimento acontecer, a velocidade com que ele vai acontecer. Né? Pegando aqui a cruzinha, que é o plano cartesiano, nós chamamos, a cruz, quando ele faz essa divisão por 2, ele pega o mouse X, diminui a largura dividido por 2, ele está deixando mais devagar isso aqui e deixando mais rápido isso aqui. Que aí é quando você começa a mexer o seu mouse, a direção de cada um. E embaixo ele está fazendo o contrário. Ele está deixando os dois bem rápido. Então você vê que tem um que ele vai mais rápido que os outros. Né? Sim. Então é essa brincadeira que ele está fazendo. Ele faz uma divisão em um, multiplica no outro. Divisão em um, multiplica no outro. Em alguns ele está multiplicando os dois e no outro ele está diminuindo dos dois. Para poder dar essa impressão de que os objetos estão se movendo em velocidades diferentes. Entendi. Entendeu? Sim. Vamos fazer. Esse vai ser estático. Esse é basicamente para mostrar todas as letras e os caracteres de teclado. Ele tá onde? Entende? Esse. Como chega nessa parte da sintaxe que você tá dominando essas coisas? Quando você entende quando você está dominando? Quando você programa muito em Process, não tem uma mágica, você tem que ir fazendo. Você sente quando você está bem, é quando você não precisa pesquisar como se escreve, por exemplo, a função ou como a função funciona. Você já pega e já sai, background, aí você já está no nível legal de programação em Process. O que não é difícil de acontecer quando você fica muito tempo. Não precisa ser muito tempo também. O Processing, o que você pensa, você consegue escrever. A diferença é que escreve em inglês. Entendeu? Mas em outras linguagens, você tem que exercitar mais. Se colocar à frente de problemas que você tem que resolver. Entendeu? Eu tive uma ideia que uma vez eu queria fazer no Processing, mas eu não achei muito como. Aí depois a gente pode conversar. Tá. Pra ver se você me ajuda. Beleza. Esse aqui é basicamente para fazer isso. Ele é estático e vocês viram, se vocês conseguirem ver ali a diferença, que tá laranja. Algumas letras estão laranja. As Pra vogais, mim tá né? aparecendo, as vogais estão laranja. E esse código tem qual pasta? Arquivo, exemplo. Qual é a Isso. Tipografia. Letras. Mas a tipografia tá onde? Typography. Lá embaixo. Aqui, ó. Tá dentro de Basics. Achou? Achei. Por exemplo, tem como deixar ele estático, mas fazer um caminho em que as coisas fiquem laranja quando o mouse passa por cima? Sim. Como eu escrevo isso? Então, você pega, esse aqui já tá o código das letras. Aham. E aí você acabou de ter acesso a 2 códigos com mouse X e mouse Y, certo? Sim. E aí você entendeu como mouse X e mouse Y funciona. Sim, inclusive tá aqui até aberto. Então, você pega a variável que cuida dessas letras. É no Draw, não é? É no Draw. Tá, vou tentar fazer. As variáveis que cuidam dessa letra, você pode até tentar fazer isso agora, enquanto eu vou explicando para eles os outros. Vou tentar. E usar o mouse X e o mouse Y nisso. Pegar essa função que está criando as letras e usar o mouse X e o mouse Y nela. Tá. Entendeu? Eu vou ter que abrir de novo aquele primeiro que você mostrou. Sim, que está em Topics, Shapes. Isso. E vocês, Create Shapes. ele colocou um desafio para ele mesmo. Vou Eu deixar queria ele pra trocar cá. a cor das letras. Queria mudar a cor das letras? Não tô vendo.
Ó, em draw. Ah, tá. If letter A. Ele tá já dizendo a cor aqui. Isso, ele tá dizendo quais são os caracteres que você vai mudar a cor. Eu vou mudar a cor desses mesmo, só para magenta, que é a cor favorita da gente. Olha, tá. Não é verdade? Mas agora como faz pra isso ficar fixo? Isso aqui, já sei fazer. Eu não vou explicar mais nada, vou só agora deixar. Olha, tá andando, todos Tá estão andando andando. tudo. Tá andando tudo. Então, por que tá andando tudo? Você pegou. Porque eu botei no lugar errado, pá. Ou Não, você- tá certo? Deixa eu ver como Ele ficou. quer entrar, ele quer andar entre as letras, ele não quer. Eu não quero que ande todo. Eu não quero que ande tudo. Mas deixa eu ver como é que ficou andando tudo. Ah, não ficou legal mesmo. Vai, fala. Eu quero que as letras possam ser ativadas. Aí eu vou botar. Não me fala. Não vou falar, eu vou falar. Vai sim, porque eu acho que não tá, vai. Então aquele antes estava dentro de. Não estava dentro de draw, estava dentro de. Qual? Setup, né? Qual? O da. Isso, ele tava dentro de setup. Que ele tava lá junto com o Create Shape. Esse aqui, como ele vai sempre se repetir, quando você colocar, abrir, as letras vão ficar sempre laranja. Então por isso que tá no draw. Entendeu? Ó, tentei botar no setup. Vamos ver. Ih, já tá parado. Tá. Tá parado quer dizer que não tá mexendo nada. Não tá mexendo as letras, Não mas tá pode mexendo as mexer o que eu quiser, né? Você pode criar um shape pra você mexer entre as letras, entendeu? Que é Hum. mais fácil que você pega pelo mouse E para eu passar em cima, o mouse em cima das letras, elas explodirem assim e voltar. É, isso é maneiro. Tem o efeito disso. Já tem pronto o efeito. Tem um efeito. Não que elas explodem assim, mas tem Ó, um essa efeito que você faz, pode tá? trabalhar. Sim. Meu sonho É. também fazer isso. Tem já. Esse é Eu vou a botar documentação. Eu vou botar as letras mais pertinho. Aí no draw eu ponho. Eu chamo esse translate de novo. Então, pra galera que não estamos colocando desafios. Voltando. Existe ali o P-Fonte, que como a gente está trabalhando com caracteres e letras, e aí esse P-Fonte é a mesma coisa do P-Shape. Ele é uma biblioteca que já tem as funções que você pode trabalhar com essas letras. E aí, Science vocês já conhecem. O background. Agora ficou ótimo. O background é o background da tela que você está criando. Tá? E aqui ele começa a usar as funções do Perfont. Array, create font, text align. E desses aí, você lendo, você já consegue entender. Alinhamento, a fonte que é o tipo de fonte que você vai usar. Ele, como ele determinou que a fonte, o Perfont seria F, então ele escolhe uma fonte default quando você chama F aqui dentro, uma fonte default da biblioteca. Aí você poderia colocar o nome de alguma fonte, Arial, etc. Como? Onde muda? Oi? Onde muda a fonte? A fonte Aqui. é o Perfont lá em cima, Aí F que pode ele ser determina parte. que é a biblioteca. Ah, Aí depois, se você quiser, você pode chamar e colocar a fonte. Então eu trocar o F por Arial. Isso, por exemplo, esse create font aqui, ó, ele pegou uma fonte que ele baixou de algum lugar e disse que é essa fonte que ele quer criar. Vocês podem fazer um teste aí de colocar entre isso aqui o Arial, por exemplo, que é uma fonte default. Não Botar só um deu link caô, aqui. como travou, como falou. Entre o create font aqui, entre aspas. Tirar esse aqui e colocar Arial. Pra ver o que vai acontecer. Bom, tem um não sei como você vai falar. Ele tá dizendo que não existe, não sei que eu tenho que botar. É, deu Quer semi colocar aspas? Deu semi Entre ruim. aspas, vamos ver se vocês porque aquele ali eu sei que ele baixou da internet, não é um Aí eu vou botar um tamanho bem grande da letra, vai ficar bem louco. Ó, deu semi ruim de novo. Java trava quando você põe uma fonte que não Trava? trava. Porque deve estar. Olha!
Você conseguiu trocar? Ele conseguiu trocar. É isso. Só ver o tamanho da fonte. Troca essa aí. Eu vou ter que mudar aqui. Sem o TTF. Ah, Por causa sem disso. TTF. O Arial já é default. Então é só digitar Arial. Tá. Existe ali, ele tá falando de print array, né? O que é? Ah, bacana, Vou passar agora. o flash bem rápido para ele ficar assistindo. Como que eu posso falar o que é vetor? Imagina lá, você tá na fila da escola, todo mundo passa por esse momento da escola, que você tem que fazer fila para você ir para algum lugar, né? E aí, vamos dizer que é para um passeio, você tem que fazer a fila para entrar no ônibus. E a professora vai contando conforme os alunos vão entrando no ônibus, né? Guardem isso na mente de vocês. Essa imagem. Vetor. O que é um vetor? Vetor é justamente uma fila. Pode ser uma fila de números ou uma fila de caracteres, seja no nosso caso, são caracteres que a gente está lidando com letras e símbolos, que tem uma certa numeração que começa no zero, e aí você determina de acordo com a quantidade, e tem um ponteiro que vai percorrendo esse vetor, dependendo do problema que você esteja resolvendo. O ponteiro é a professora. A cadeia de vetor são os alunos, que começa no zero e a professora vai contando até percorrer todo mundo. E todo mundo está no ônibus. Tá. Esse é o conceito de vetor. E aí aqui, o que ele está dizendo naquela linha? Ele está dizendo para você printar os vetores de strings, que são os vetores que têm as letras e os símbolos, como vocês podem ver, está tudo em fileira. Você printa a partir de uma fonte, a partir da p-fonte, a partir da lista dessa biblioteca. Então você vai printar, eu quero printar todas as letras e os caracteres que tem naquela lista, em fileira. Então você vê que fica bem, fica um atrás do outro. Vetor é usado muito, de várias formas diferentes. O que eu mostrei aqui para vocês é a forma mais básica, que é a de percorrer o vetor. Tá, então, essa analogia à fila de crianças é muito boa, porque a professora é o ponteiro e ela tem que percorrer. Então, vamos dizer que ela tem que achar o João, que às vezes é muito usado essa forma de programar. Então, o João ele está aqui, na última casa. Sempre começando do 1, não importa o que esteja dentro do seu vetor. Vai sempre começar no zero, tá? Então, o João está aqui. A primeira forma que a gente pensa é que a professora tem que percorrer tudo para chegar no João. Essa forma dela gritar e o João já levantar a mão é que antes de ela percorrer isso aqui, ela entender que ela tem que buscar o J. Então, é criar, por exemplo, aqui no nosso caso, seria criar uma variável chamada P, professora, que ela vai comparar com os caracteres aqui dentro. Então, vamos dizer que seja A, B, C, D. E ela, do jeito que ele está fazendo ali de comparar cada caractere, ela compara com cada um. Se no if ela comparar com J, quando ela comparar com J, vai dizer, sei lá, print encontrou. Ela vai entender que ela encontrou o João. Mas podem ter vários J's, ou não? Podem ter vários J's. Se tiver vários J's, como que vai fazer? Pela posição, que seria uma outra forma. Que é a posição, que é essa aqui, do 0, 1, 2, 3 e 4. Né? Mas aí você teria que saber onde ele está. Mas aí você teria que saber onde ele está. Não, aí no caso, o vetor sempre vai da esquerda para a direita. É sempre essa contagem. Sim, mas para efeito de comparação. Aí você colocaria um E comercial aqui e compararia com uma posição também. Então, se for J e estiver na posição 4, é o João que eu quero. Entendeu? Você coloca os dois juntos. Se fosse só pela posição, também daria certo. E se for o J que está entre a posição 2 e a posição 6? Aí você usa o menor e igual. Ah, tá.
entre eles e aí você consegue pegar, entendeu? Como o vetor é muito usado, então tem várias formas de você conseguir pegar um valor dentro do vetor. Mas o print array, e isso aqui é o que ele está fazendo ali. Porque ele só coloca e ele não... Mas o que ele usa para achar nesse caso? As vogais? No caso ali é só para printar o vetor de todos os símbolos e todas as letras. Ah, sim. Quando você abre ali, ó, ele printou tudo em ordem. 9, A, B, C, D, E, F, G. Então é esse print array. E esse if aqui, ó, da comparação, que você pode usar o ou, que é da forma que ele está usando aqui, um ou outro, ou você pode usar o e comercial, que aí você junta os dois. Junto os dois. Dizendo que só vai acontecer se tiver aquelas duas condições. E se eu quiser, se for do A até o M? Não entendi. Do A até o M eu quero printar. Tu quer printar tudo, do A até o M. Aí você pode usar o for. Então, o for seria... faço até escrever aqui e coloco como comentário. O for seria... Nossa, dá pra... Começaria no 0. Aí teria a variável que você quer do A até o M, né? Então você pode colocar uma variável menor ou igual. Se for menor ou igual, se o x for igual a A, na verdade é x igual a e o x menor ou igual a m. E aí dentro desse for você vai fazer um print disso. Entendeu? Ver se você consegue. Eu acho que nesse código aqui ele não vai deixar isso acontecer. Esse bfonte.list. Porque ele já está dizendo a forma que ele quer que seja printado. Eu tenho um arquivo do OpenPong. Eu tenho esse arquivo. Depois eu posso deixar meu e-mail, vocês mandam e eu mando isso. Perfeito. E eu tenho o arquivo do Angry Birds também que eu fiz. Foi muito engraçado. Com o Pong. Então tem esses dois. Vocês mandam e-mail e envio. A gente passou por retângulo. Vocês viram que tem o Rect. Entre os padrões de programação a gente passou por alguns. Vocês viram shape, né, que é você criar uma forma. Como preencher, como não preencher. Vamos ficar só o traçado. E aí como que a gente une isso ao Pong? Eu já vi projetos que fizeram Pong conforme você ia se mexendo. Então não usava teclado. Então você vai pra cá, o Pong acompanha você, tu vai pra lá, tu pula. E tinha um sensor. Tem como ligar, né, o Kinect no Tem como ligar o Kinect. O Kinect já parou de ser comercializado. Tem que comprar, né, logo. Então, tem que comprar porque vai acabar realmente pra sempre. Tem que comprar na Amazon, que tá baratinho. Agora tá barato porque vai acabar. Já acabou, na verdade. Vou até ver isso. Mas aí tem esses desafios que eu costumo colocar, que é com o sensor, quando você não curso relacionado a Arduino, sensores, aí você cria um que é isso, você vai se mexendo e o Pong vai mexendo junto com você. Conforme você vai se mexendo e o Pong vai mexendo com você, toca uma música também. Então no Process você como trabalhar com vídeo e com música. Trabalha com volume também e tudo mais. Esses são um pouco mais extensos, né? Não dá pra colocar hoje. Mas pra gente brincar com o Pong, eu vou mostrar primeiro a vocês como funciona. É esse, mais esse. E aí vocês podem tentar fazer juntando com os outros que nós vimos até agora. Com shape e tudo mais. Aí vocês criam um documento em branco, fazendo do zero. Eu vou aumentar a minha tela. Aumenta a tela. Já sabe aumentar a tela? Esse do Pong é um pouco mais complicado que uns termos matemáticos, né? Mas, assim... Não foi nem essa. Só os termos, não. Foi o preço do Kinect, tá absurdo. A matemática, ela é muito legal. Só
está sendo ensinada de forma errada para vocês. Forma Para três. todos nós. Matemática é legal. Também foi ensinada de forma errada para mim. E aí é isso. Traumático. Não é traumático. Então, lá no draw, por exemplo, desse, Ah. ele nem indica a cor dessa bola, né? Ele não indica a cor da bola. Mas eu posso colocar aqui Tu pode colocar a cor da bola. qual a cor que eu vou usar. Magenta. Né? Então, a primeira coisa que ele faz é trabalhando com int e float, como eu disse pra vocês que eu não ia tocar nesse assunto, mas aparece a todo momento. Ele declara as variáveis antes do setup e antes do draw. Por que isso? Existe o conceito de variável e existe o conceito de variável local e variável global. Quando nós estávamos criando nossos nomes dentro do setup, ele estava indicando que eu só ia usar ele ali e no draw. Quando eu crio a variável antes dos dois, eu posso usar onde eu quiser, na função que eu criar, eu posso usar esses nomes. Entendeu? Então, isso é variável global. O que nós estávamos fazendo até agora eram variáveis locais. Cara, já entendi uma coisa aqui. Já entendeu? Já diminui a bola. Ótimo. Você acha que vale a pena comprar 2? O que? Kinect? Aham. E tá acho muito que devagarzinho. Acho que não. Na PUC tem, né? Na Você PUC pode tem, comprar sim. A gente estava mexendo com shape e aqui ele já fala da elipse. Igual o retângulo, tem formas que tem a sua própria função, né? Porque tem suas próprias suas particularidades. Então não dá para você colocar isso tudo dentro de uma classe só, shape, ou colocar isso tudo dentro de uma biblioteca só. Né? Então tem elipse e retângulo, elas têm as suas diferenças, elas trabalham independente. O no stroke, que é o contrário do stroke que nós estávamos usando até agora. Frame rate tem a ver com o movimento da bolinha. Então vamos dizer, a bola mais rápida ou mais já um novo ponto. A bola mais rápida ou mais devagar é de acordo com a quantidade de frames por segundo que ela faz, né? Aqui tá num 30, que é algo razoável. Esse X pós e Y pós são a posição, que foi a mesma forma que a gente estava trabalhando no código anterior, né, do retângulo, que ele indicou as posições e você trabalhava com elas em largura e altura. Esse código até é menor que o outro. E aqui ele faz as matemáticas para dizer como que ele quer trabalhar esse shape. O shape está sem cor, se vocês quiserem colocar a cor, ótimo. Se vocês não quiserem colocar e deixar assim também, fica assim. Mas o interessante mesmo são esses dois ifs aqui, né? Que ele mexe com radianos. Vocês querem entrar nessa questão do radianos, então? Ele serve para botar uma forma da bola? Isso, aonde a bola está batendo. Então, vamos dizer, a bola, ela está fazendo meio que um losango, né? Vocês já perceberam isso? Ela está... Ela está fazendo isso. Eu mexi aqui e já deu chabu já. Ó. A minha está devagar ainda. Mas ela está fazendo isso, ela está fazendo quase um losango. E isso é por conta desse if. Esse if aqui, esse radiano que ele usa é para ele não colocar um valor. Então, ela pode bater em qualquer lugar, né? De acordo com esse lugar que ela bate, ele mede na direção, ele vai diminuindo a direção dela. Então, vocês veem que ela começa batendo entre um e outro aqui no inferior e de repente ela vai subindo. Ela bate no meio e depois ela bate lá em cima. Né? Então, é para deixar de forma aleatória mesmo. Ele não impõe a posição que ela tem que bater na janela. E essa é a graça do Pong. Quando você sabe onde que vai bater, meio que perde a graça. Eu não vou falar para eu não dar resposta. Então agora vocês podem fazer
bagunça. criar do zero. A gente tem bastante tempo, é até as 10, né? 10h30. Isso. Eu posso criar do zero o quê? Eu quero botar mais coisas. Eu tentei duplicar o negócio da elipse e não deu muito certo. Fazer a mesma elipse? É, eu gostaria de ter várias elipses. Você desenha no Draw, né? É, mas eu tentei, por exemplo, duplicar. Só que esse isso aqui tá usando isso aqui tudo. Então você duplicar para ele usar a mesma coisa vai dar conflito. Ah, então eu escrevo outro draw. Não, o que eu acabei de falar, esse ifs aqui que ele tá mexendo com posição é de um Pong só. Se você quer criar outro Pong, você precisa criar a posição e como ele vai se comportar para poder você usar dentro dessa elipse. Porque a elipse não está trabalhando com valor, a elipse está trabalhando com as variáveis que foram criadas para mexer com radião e posição. Tá? Entendi. Eu posso voltar pro desafio das letras? Pode. Débora, você tem alguma... tá conseguindo visualizar isso em relação ao Arduino e arte? Mais ou menos. Tá vendo? Tô entendendo. Acho que vários vão se conferir. Mas é isso, tem os códigos prontos, né? E daí você vai mexendo, vai testando e tal. Conforme você vai testando, você vai entendendo também. Exato. Porque é meio que só traduzindo do português pro inglês, né? Isso aqui Mais ou menos. dá pra deixar louco as pessoas, né? Você não quer sair mais daqueles dentro, né? Não, não quero. Se você quiser, você pode dormir aqui, né? A Gisele não. Eu ia ensinar para as crianças que a arma é isso. Porque você fica louca ali dentro, vai dar tudo certo. Vou mostrar. Tem esses canais no YouTube. É que eu não vou conseguir escrever ali, mas. Sim. Onde eu vi algumas coisas dele. E tem as legendas em português. E o cara da fala não tem o dublado, mas tem as legendas em português. E é esse Decode Train aqui. Conheço assim. Mas ele é bem didático, mas, tipo assim, um vídeo de 20 minutos pra falar uma coisa que ele poderia falar em 3. Sim. Ele é bom, assim. Se você tiver paciência. Tem que ter paciência. Videoaula tem que ter. Ele sempre também sai muito do foco, ele começa a se explicar. Ele fala muito, fica, tipo, ele ai, brinca muito. É. Pelo amor de Deus. Tá, nesse negócio das letras eu botei no Void pra traduzir o movimento do mouse. Aí no Draw eu tenho que transformar esse movimento em alguma coisa. Sim. E aí eu ponho de novo Translate, e aí só que no Draw ele vai significar outra coisa, certo? Sim. Tá, então Translate. E agora como eu faço? Põe, sei lá, Color, porque eu quero que o movimento vire cor e acenda as letras.
Então não é tão simples quanto traduzir. Não, esse não é não. Como eu faço isso? Você quer que o movimento vire cor, Aham. aí você tem que colocar um dentro do outro, né? Mas aí você vai ter que criar a função cor. Como assim um movimento dentro do outro? Você tem um move do movimento, mas você quer que esse movimento vire cor. Aí no Tem uma cor arrastando com ele, não é isso? Isso. Eu quero que ele acenda as letras, basicamente. Tipo, aqui tá laranja, não tá? Aí eu quero que quando eu passe o mouse, essas letras acendam na cor. Aí você entendeu? tem que usar o mouse. O mouse clicked, ou é o mouse passed. Você tem que. Lá na documentação tem, acho que é mouse clicked. E aí você vai, por exemplo, mouse clicked, pega essa função do mouse clicked e indica as letras, se são todas as letras ou não. Que você quer que quando passe, mude a cor. Eu quero, tá. Tem um site de referência aqui que ele faz isso. Deixa eu ver se eu acho pra mostrar. Sei que foi um pouco de Pong também, que a gente tá verde, tá, gente? Mas ali no slide eu não sei que cor tá, mas é verde. E aí ele brinca com vários Pongs, com vários movimentos de Pongs, e tem uma música que tá sendo só pra mim aqui. E aí, peraí, esse é bem legal, que ele altera de um pro outro. Tu viu que eu consegui fazer? Eu vi. Isso já é um cubo já, né? Então, ele pega já formas matemáticas, pega esse conceito da matemática e transforma mais pra arte, né? Tem uns nomes bonitos que a galera artística sabe. Eu não sei. Mas ele vai trabalhando com essa transição. E aí ele mostra o Pong da forma que a gente conhece. Tem esse efeito que você tinha falado de explodir, é esse efeito que ele usa aqui. Isso é bom para visualização de dados. Sim, para visualização de dados, exatamente. Você colocar os dados dentro dessas formas e fazer eles aparecerem dentro dela. Isso tudo foi criado com Processing. Só o Processing nesse caso. E aí eu pergunto para vocês, foram conceitos que a gente viu aqui agora, que são os movimentos, shapes. Ele não trabalhou com background, mudou o fundo, é tudo preto. Mas ele trabalhou com dois conceitos que a gente acabou de ver aqui. Então, assim, não é tanto o conceito em si, mas é o que você faz com esse conceito. Né? Então, com uma bola, com círculo e com cores, com círculo, mudando cores e entendendo o movimento, ele conseguiu criar uma... Ai, tem um nome que fala, mas... algo artístico. Tem nome melhor que costumam usar. E tem o que a galera faz mais, né? Que é o Processing com o... Que o Arduino é para máquina só para luz. Sim, não é só para LED, né? Ele é um processadorzinho que você usa muito quando você tem projetos relacionados à eletrônica. Né? Coisa robótica. Isso, coisa robótica. Esse projeto ele já está trabalhando com pulso, né? Tem um sensor de pulso, ele recebe o input do sensor de pulso, olha, ele vai mostrar ali, ligado ao Arduino. Então o Arduino serve mais para fazer essa ligação física. Olha, ligado nele e ali, deixa eu aumentar aqui. Essa música aqui tá bem estranha. E aí mostra a pulsação dele aqui, e isso de acordo com o Processing. A sua pergunta do Arduino e o Processing aqui, ó, fica bem... Isso.
Aqui fica bem visível. E essa tela do Arduino, que é a tela verde, que é a tela aqui da direita, que não dá pra vocês enxergarem, mas ele é o código de instalação de quando você termina a integração, né? E aí essa tela aqui, branca, essa tela da pulsação tá vindo do Processing. E aqui no Arduino ele só tá dizendo que essa conexão tá vindo, esse comando tá vindo do Processing. Mas o Arduino mesmo você não programa, você programa no Processing. Entendeu? Olha, até vai descendo aqui para você entender. E como que ele Então, rodou. eu posso ligar meu aparelho de eletroencefalograma? Oi? Posso ligar meu aparelho de encefalograma nesse negócio? Hack the Brain, pesquisa sobre isso. Foi um hackathon que teve no ano retrasado aqui no Rio, Museu da Manhã. E tem um capacete que eles criaram nesse hackathon, que era o capacete que conseguia ler sinais do cérebro, né? E a partir dessa leitura fazer alguma coisa, acender o LED e algo do tipo. Então, No cérebro, isso, Museu da Manhã. Cuidado com vocês escreverem programação criativa assim no YouTube, que aparece coisas de mudar a mente e não tem nada a ver com. Tô lá esse aqui que tu fez, né? O Laura participou desse. O som não vai aparecer, mas tem esse TED que é muito bom. Não é um TED focado em programação criativa, mas ele diz por que você precisa entender programação. O que você precisa entender? TEDx. TEDx. Sim, mas é esse aqui que você está falando? Esse que eu tô falando. Ensinar programação nova alfabetização. Ensinar programação é a nova alfabetização. Isso. E essa é a Jean, que eu falei com vocês. E isso foi uma aula que ela deu, mas assim, 1h30, é maçante. Então eu aconselho vocês verem por partes. Assim. É a Jean. Isso. Peraí que ela vai. Computer thinking não é a mesma coisa que design thinking, né? Não. Essa é ela. E aí nesse vídeo ela fala sobre essa descoberta de que tudo que ela tinha aprendido na computação até aquele momento ali, como tinha mudado, porque ela via que as pessoas não conseguiam entender o que ela estava falando. Então, como que ela vai estudar e vai pesquisar uma coisa, uma área que as pessoas não entendem o que ela fala? Então, ela viu essa importância foi a partir daí, foi um pouquinho antes disso que ela escreveu o artigo, e ela viu a importância de você aprender a explicar coisas difíceis de forma simples. Então, nesse vídeo ela não fala, mas tem o criador do Scratch, que é uma plataforma que você cria joguinhos que é para ensinar a criança a programar. Ele disse que se você consegue explicar o conceito de física para uma criança de 8 anos, ótimo, você consegue explicar para qualquer pessoa. Se você não consegue explicar o conceito de física para uma criança de 8 anos, reveja como que você está explicando isso. Entendeu? Para terminar as referências, tem esse livro que está em promoção, então estou indicando ele. Algoritmos para Viver, eu não consigo largar esse livro.
Ah, ele Qual tá o a nome? 15 reais. Algoritmos para Viver. Ele é uma tradução de um livro que foi criado, por um psicólogo e cientista. É um cientista e filósofo e um psicólogo que escreveram esse livro. E aí o que eles fazem? Eles pegam conceitos, tem até o TED do... TED, algoritmos, camada de decisão. Tem um TED que ele fala sobre esse livro, mas é esse livro aqui, Algoritmos para Viver. E aí dentro desse livro, o primeiro capítulo dele, ele fala sobre você comprar um apartamento. É a dificuldade de você alugar um apartamento em uma cidade uma cidade grande, né? E aí ele mostra como que você pode usar a computação para você alugar um apartamento. E são conceitos que ele diz que são conceitos super difíceis. Que quando você vai estudar na faculdade, ninguém explica para você dessa forma. E no livro, ele te dá casos reais que você pode usar isso. E aí você não sente que você está estudando um conceito difícil. Para você é como se você estivesse estudando uma matéria normal. Entendeu? Então o livro ele tem muito essa premissa. Ele fala de todos os conceitos difíceis de algoritmos. E é um livro bastante interessante. Tem o livro e tem esse TED. Deixa eu... Aqui. Esse aqui é o principal. Aqui. É esse, tá? Dá 3 caminhos para você fazer decisões melhores. E esses 3 caminhos que ele indica tá no livro dele. No primeiro capítulo. Então é um TED bem divertido, é um TED que tira essa visão de que você só usa algoritmos de programação para você resolver coisas relacionadas à robótica, a sites e etc, que você pode usar na sua vida. Aí quando você faz essa união, as pessoas se sentem mais confiantes em aprender sobre. Né? É um TED recente, de setembro. Mas é curtinho, né? É curtinho, são 11 minutos. A melhor coisa do TED é isso, é o tempo. Porque você assistiu um negócio de 1 hora, tipo... Sim. Você perde, Eu amo, sou viciado. Eu, sinceramente, quando é uma coisa de 1 hora, eu vou dividindo. Eu não assisto tudo de uma vez, eu vou dividindo. Eu queria poder fazer isso na faculdade, de você, peraí, professor, beleza, entendi até aqui, vou sair e volto, mas não, você não... Na aula tem que ser 1h30, 40 minutos ele sentado. Gente, ele está ensinando a gente até a escolher um restaurante. A escolher o restaurante, sim, é um Que a dos exemplos que eu desgraça dava. de sair de férias das pessoas Sim. é o estresse de tomar decisões. Sim. E aí ele fala sobre isso, então ele é cientista, mas ele também é filósofo, então ele é um cara muito... Ele vai te explicar de uma forma Os melhores assim. cientistas são. Exatamente, é o que a galera de hoje não entende. Antes da galera ser engenheira, cientista, mas a galera foi filósofo, né? E você? Não fiz filosofia. Um dia, Mas quem você sabe? não Um dia eu queria, quem sabe, eu faço tudo. Mas ele aproxima a galera disso, né? E o livro dele, você não sente que você está lendo mais de 200 páginas. É muito bom. E aí, essa do restaurante é engraçada porque ele fala justamente do estresse. Ele fala disso, você ir pra viajar e o estresse que é você tomar decisões quando você tá, sei lá, com família. Cada um quer uma coisa. Como que você faz para equilibrar todas as decisões da... Tem criança pequena que tá gritando, não quero. E aí tem a mulher falando isso, tem Então, tipo, como que você lida com isso, entendeu? Como que você lida com essa experiência usando o pensamento computacional, pensando como um computador. Não que ele queira que as pessoas virem máquinas,
mas querem que as pessoas sejam mais objetivas em suas decisões. Tem mais É. algum exercício que a gente vai trabalhar nesse mini curso? Não, Hoje? termina no ponto. Ok. Eu vou então chamar. Termina no Pong. Ah, eu vou deixar o e-mail. Por favor. Tem como ensinar os computadores a fazer sentido, fazer nossas funções terem sentido. É. Porque o computador, ele faz o que a gente manda. Os algoritmos, eles fazem o que a gente manda e existe uma área chamada vieses de algoritmo, que é o estudo do comportamento do algoritmo a partir do comportamento de quem está criando. E não tem a ver com machine learning. Tem a ver com machine learning também. Mas é, por exemplo, eu estou criando um algoritmo que ele só vai reconhecer pessoas brancas, né? E aí eu tô moldando a forma que o algoritmo vai se comportar. E aí tem no próprio Kinect, mas tem na visão computacional que você usa a câmera para reconhecer a pele e tudo mais. Tem projetos que as pessoas fazem e ele não consegue reconhecer pessoas de pele negra porque não teve o treinamento suficiente, aonde entra o machine learning, com fotos de pessoas negras. E aí teve um caso assim nos Estados Unidos, com uma pesquisadora, ela estava criando o projeto, só que o robô não conseguia reconhecer ela. E aí essa menina, a Joy, ela já fez 2 TEDs já sobre isso, e ela criou a Liga dos Algoritmos, a Liga da Justiça dos Algoritmos, que aí é onde ela estuda e tenta combater esses algoritmos que têm esse comportamento errado, que de certa forma está imitando o comportamento do ser humano. Ele só está refletindo o que a sociedade é. Então ela criou esse projeto, chamou pessoas para trabalhar com ela, para poder ela tentar combater isso. E aí nesse vídeo aqui do TED, quando vocês entram no site dela, já dá pro vídeo do TED. Ela fala que ela estava com a amiga branca dela, ela pediu para a amiga passar na câmera e conseguiam reconhecer o rosto da amiga. Ela passava na câmera, ela não conseguia reconhecer. E ela começou a estudar isso, começou a treinar os algoritmos com amigos negros dela, para poder o algoritmo começar a se comportar da forma que ela queria que ele se comportasse, né? E ela fala sobre as missões dela e sobre esse ativismo dentro da academia e dentro da programação. Então, assim, são exemplos. Eu falei do Chris, que é filósofo, tem a Joy, então são exemplos de como as pessoas estão pegando a tecnologia e usando elas para mudar alguma coisa na sociedade. E aí, essas pessoas, ela fez computação, mas não fica só para essas pessoas, entendeu? Quando você aprende a ferramenta, você consegue resolver problemas. Né? Acho que cada vez mais a gente precisa aprender. E lá ela dá dicas de livros também e outras palestras que podem fazer. Isso tudo está dentro da programação criativa, né? Porque se fosse aqui uma aula, ficar mandando vocês fazerem exercícios exercitando raciocínio lógico, tipo, vocês vão sair daqui muito cansados e vão falar, caraca, que saco, nunca mais quero olhar para isso. Chega, não. Eu queria fazer 1 milhão de bolinhas para ficar viciado. Pronto, já avisei uma pessoa, você sinta essa vontade. Isso é um bom vício. Você... Fala seu e-mail, por favor. Ah, é verdade. Aqui, o e-mail é ana@olab com i no final, .co. Ponto CO só? .co só. Olá. Isso, ana@olab.co.